Olá, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Nós temos aqui mais uma palavra direcionada por Deus. Eu peço a você que fique até o final desse vídeo, nos ajude com o like. Se você ainda não se inscreveu, você só vai conseguir dar like se você se inscrever. Eu peço a você para nos ajudar com esse canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho todas e deixe seu like, compartilhe a palavra se você achar que deve fazer. Nós vamos ler a palavra de Abacuque 3, de 17 a 19, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Olha, essa é uma palavra de Abacuque. Ele fez uma oração em forma de canto, né? Abacuque, o livro de Abacuque, ele é curtinho, ele tem apenas 3 versículos. Lá no início do livro, ele começa com uma visão de circunstâncias terríveis. Ele tem ali as suas circunstâncias, a sua realidade naquele tempo eram terríveis, de uma assolação por parte de um outro povo contra o seu povo. E então ele via ali que poderia faltar alimento, que poderia faltar várias coisas. Ele via ali injustiça, ele via o caos. E então ele buscava Deus incessantemente. Mas ele dizia, não consigo ouvir Deus, não consigo ver Deus. Mas depois ele decide passar da dúvida para a fé. Ele se lembra do poder de Deus e ele se lembra que Deus, e mesmo não agindo naquele momento em que ele estava pedindo ou naquela circunstância que ele queria, ele se recorda do poder de Deus, da majestade de Deus, e ele decide então agir com fé e viver pela fé. Então ele escreve o capítulo 3, que é uma oração em forma de cântico. E aqui nesses versículos ele está manifestando a fé dele quando ele diz: mesmo que a terra não dê o seu fruto, ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação. O contexto de Abacuque era de desolação, era de sofrimento. Mas Abacuque ele decide deixar de observar as circunstâncias, deixar de se dominar pelas circunstâncias e olhar para o Senhor. Ele entende que as circunstâncias elas não limitam o poder de Deus. Então ele decide se alegrar com base na fé que ele tem no Senhor. Ele decide nutrir a sua fé. Ele decide se lembrar dos feitos do Senhor. Ele decide se alegrar no Senhor baseado na comunhão que ele tinha com Deus. Então, lições que a gente pode aprender aqui com esse texto, né? Tão conhecido da palavra de Deus. Olha, as circunstâncias, elas não limitam o poder de Deus. As circunstâncias, de repente você pode estar preocupado assim, a minha empresa está em crise, e se a minha empresa fechar, como é que eu vou me alimentar? Não está chovendo, se a chuva não cair, como é que o solo vai produzir? Está fazendo muito frio, se a geada matar a plantação, como é que eu vou me alimentar, eu e minha família? A situação da questão econômica, como é que eu vou sobreviver? Lembre-se que você tem um Deus todo-poderoso. É um Deus que abre porta e fecha porta. É um Deus que te sustenta. É um Deus do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Mesmo que de repente não venha através da tua empresa que você está hoje. Mesmo que de repente não venha da mão daquela pessoa que deveria te ajudar, mas não te ajuda. Mesmo que de repente o governo falhe em te ajudar, a ajuda vai vir do Senhor, porque Ele não depende de circunstâncias. Nós fomos colocados aqui nesse mundo pelo Senhor. Nós que somos de Deus, a gente entende isso. Nós fomos colocados aqui nesse mundo pelo Senhor e é Ele que dirige a nossa vida, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda, nos orienta, dá tudo pra gente que a gente precisa. Ele cuida dos lírios do campo, Ele cuida dos animais, Ele cuida dos pássaros, que dirá de nós que somos coroa da criação de Deus. Essa é a primeira lição que a gente pode aprender. A segunda lição é que nós devemos nutrir a nossa fé ainda mais. A gente sempre tem que nutrir a nossa fé. Mas quando nós estamos passando momentos difíceis, a gente precisa nutrir a nossa fé ainda mais. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos e a nossa tendência é sim se abalar com as dificuldades. Nós somos seres humanos e o ser humano se abala sim. Nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós não somos capazes de tudo, nós não somos de ferro.
a gente pode se abalar. Então é por isso que em momentos de crise, momentos de dificuldade, procure nutrir a sua fé. E não há receita maior, melhor indicada que nutrir através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, a nossa fé, ela é aumentada, nós podemos lembrar do poder de Deus. Aqui, quando a gente lê sobre Abacuque, a gente lembra do poder de Deus. Se você ler o livro todo, são apenas 3 capítulos, curtinho, você vai ver que no início ele estava apavorado, ele estava buscando a Deus. Vejam, um profeta, ele também estava aterrorizado, ele também estava aflito, mas quando ele decide colocar sua fé no Senhor, tudo muda. E aí ele escreve esse cântico em forma de oração. Todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa oração do profeta. Então devemos nutrir a nossa fé. E assim, sabe como é que a gente vai ficar? Blindado contra as situações que ocorrerem ao nosso redor. Mais uma lição, e a última que eu queria ressaltar aqui, que a gente aprende com esse texto, é a questão que só pela fé é que nós vamos viver felizes em meio ao caos. Imagina, Abacuque, ele entendeu que ele precisava sair da dúvida, do medo e ficar completamente firmado em sua fé em Deus, através da comunhão que ele tinha, né? E aí, a gente entende o quê? Que depositando toda a nossa fé no Senhor, buscando o Deus da nossa salvação, a gente se lembra da palavra de Deus, de tudo que eu falei daqui agora, que Deus sustenta os animais, Deus ele não sustenta independente da circunstância, ele não depende de circunstância, ele não depende da economia do país, ele não depende do que esteja acontecendo, ele não depende, mas ele é todo poderoso, ele pode nos sustentar. No Antigo Testamento tem lá os registros que Deus, quando o povo de Israel estava andando no deserto, o povo ficou perguntando, mas aí, o Senhor trouxe a gente aqui para esse deserto para morrer? E o que Deus fez? Deus fez cair o maná do céu. E cordonizes também, porque teve uma hora que o povo reclamou que queria carne. E aí Deus fez cair cordonizes também, porque Deus é Deus e Ele pode suprir na sua vida, Ele pode entregar um presente para você hoje, suprindo as suas necessidades, tocando em corações para te ajudar. Olha, se os de dentro, os próximos, aqueles que estão próximos de você, estão vendo a sua dificuldade, não estão te ajudando, continue com a tua fé firmada no Senhor, porque Deus não é um homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que ia fazer e ia te sustentar até o final, Ele vai fazer. Se Ele não usa os de dentro, Ele vai usar os de fora e vai honrar a sua fé. Continue perseverando, continue crendo, continue proclamando. Não negue o nome do Senhor, porque enquanto você não negar o nome do Senhor, você proclamar o poder de Deus, Deus vai te honrar, Deus vai te suprir. Tem sido assim na minha vida. Deus vai fazer você viver de milagre em milagre. Deus vai te abençoar. Creia na palavra de Deus, meu querido, minha querida. Guarda essa palavra aí no seu coração, eu quero orar por você. Jesus maravilhoso, honrado e glorificado seja o teu nome. Deus, eu te louvo por essa oportunidade de pregar a tua palavra. E peço, Deus, entra aí nesse lar, na vida dessa pessoa, supre ela, Pai. Eu não sei se ela está igual a Abacuque, no início do livro, quando ele estava aflito, oprimido, triste pelas circunstâncias, Pai, mas que ela possa fazer como Abacuque fez no capítulo 3, que ele decidiu se voltar sua fé totalmente para ti, acreditando que o Senhor é Deus e não depende de circunstâncias. Supre das necessidades dessa pessoa, ministra a tua paz no coração dela. E se ela ainda não recebeu Jesus, que ela possa receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.